Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 3. Então nós estamos entrando no capítulo 3, parte 2. Nesse capítulo 3 a gente está falando sobre balanço de massa com reação química, ou seja, a gente está trabalhando exercícios de balanço de massa que envolvem reações químicas. A diferença dessa parte 2 para a parte 1 é que aqui os exercícios eles vão ficando um pouquinho mais complexos. Eles são basicamente a mesma coisa, só que com um grau um nível de dificuldade um pouco maior. Esse primeiro exercício aqui, ele tem o mesmo nível de dificuldade que os exercícios da parte 1. Ele é muito semelhante ao exercício 4 que nós fizemos na videoaula anterior. Então, eu vou passar ele aqui para vocês e ele vai funcionar como uma revisão, principalmente para quem está com dificuldade nesse conteúdo. É muito importante que vocês entendam o capítulo 3, parte 1, para que vocês consigam entender o capítulo 3, parte 2. Então, vamos lá. Ó. 100 mols por hora de butano, então C4H10, e 5 kmols por hora de ar são alimentados em um reator de combustão. Então, eu estou entrando aqui com 2 reagentes no reator. Aqui, ó, eu já preciso calcular quem é o... Como eu estou dando dados de 2 reagentes, eu preciso saber quem é o limitante e quem está em excesso. E eu preciso saber também qual é a reação química. Aqui, ó, aí na letra A aqui, calcule a porcentagem de excesso de ar. Então, o exercício já está me falando que o ar está em excesso e não o butano. Então, geralmente, esses exercícios, essas reações de combustão, a gente sempre bota o ar em excesso. Primeira coisa que eu vou fazer acho que aqui primeiro... Primeira coisa é definir a reação química, né? Se eu não sei a reação química, eu vou lá na internet e procuro. Mas eu já falei pra vocês como que faz essas reações de combustão, ó. É sempre a mesma regra, ó. Eu tenho aqui o hidrocarboneto, que é o que hidrocarboneto tem carbono e hidrogênio. Na combustão, eu sempre vou reagir com O2, oxigênio. O carbono sempre vai ser convertido em CO2, numa reação completa. A reação incompleta a gente vai falar, não sei se a gente já falou, mas a gente vai falar depois no próximo exercício. E o hidrogênio sempre é convertido em H2O. Então, se eu tenho carbono e hidrogênio como reagente, eu sempre vou produzir, o carbono sempre vai produzir CO2 e o hidrogênio sempre vai produzir H2O. Isso é regra. Agora, o próximo passo é fazer o balanceamento das reações. Então, aqui, ó, primeira coisa que eu faço, eu sempre vou balancear o carbono primeiro. Então, aqui eu tenho 4 carbonos na esquerda e apenas um carbono na direita. Então, eu venho aqui, ó, boto o 4 na direita. Então, eu fiquei com 4 carbonos na direita e 4 carbonos na esquerda. Agora, depois o próximo é o hidrogênio. O oxigênio a gente sempre deixa por último. Eu tô com 10 hidrogênios na esquerda e 2 hidrogênios na direita. Então, se eu venho aqui e boto 5 aqui, ó, na frente do H2O, eu vou ter 5 vezes 2, que dá 10 hidrogênios. Então, 10 hidrogênios na esquerda e 10 na direita. Agora, eu vou para o último, que é o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 aqui na esquerda. E eu tenho, ó, 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 mais, ó, 5 vezes 1, que dá 5. 8 mais 5, 13. Eu tenho 13 oxigênios na direita. Então, eu preciso ter 13 aqui na esquerda. Que número que eu vou botar aqui na frente, que multiplicado por 2, ó, multiplicado por 2, vai dar 13. 13 sobre 2. Então, aqui, ó, 13 sobre 2 vezes 2 dá 13. Então, aí eu consigo 13 átomos de oxigênio na esquerda e 13 átomos de oxigênio na direita. Então, essa daqui é a equação que eu vou utilizar para os meus cálculos estequiométricos. Depois de eu ter a reação de combustão certinha, balanceada, eu vou fazer um desenho. Sempre eu vou fazer um desenho, tá, gente? Isso facilita muito as coisas. Então, aqui eu tenho os reagentes entrando aqui. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso botar 2 correntes de entrada, uma para o butano e a outra para o ar. Ou apenas uma corrente de entrada entrando todo mundo, tá? Eu vou fazer aqui uma corrente de entrada que facilita as coisas. E uma corrente de saída, saindo todos os produtos, os reagentes que sobraram, tudo ali
saindo nessa corrente de saída do reator. Então, o terceiro passo é definir o que está entrando aqui. Bom, o que está entrando é o que o exercício está me dizendo. Está entrando butano e está entrando ar. O butano, ele está dizendo aqui que está entrando 100 mols por hora. Então, eu botei aqui, ó, 100 mols por hora. E está entrando ar. Aí, ó, ele botou 5 kmols por hora. Mas eu vou botar aqui, em vez de botar 5 kmols por hora, eu vou botar em mols por hora, para ficar todo mundo igual, todo mundo na mesma unidade. 5 kmols é a mesma coisa que 5.000 mols. Então, aqui, ó, 5.000 mols por hora. Agora, ar não é um componente aqui, né? O ar, ele, na verdade, ele é uma mistura de dois componentes, que é o quê? O2 e N2. Aqui eu não botei, mas a gente sempre trabalha com essa informação. O ar tem 21% de O2 em mols e 79% de N2 em mols. Então, eu vou lá na calculadora e calculo quanto que é 21% de 5.000. Que é só pegar 5.000 e multiplicar por 0,21. Isso vai dar 1.050 mols por hora de O2. A diferença, 5.000 menos 1.050, dá a quantidade de mols de N2, que é 3.950. Então, tá aqui. Isso aqui é tudo que tá entrando. Agora, ó, deixa eu ver o que eu faço aqui agora. A soma disso tudo aqui, né, dessa quantidade de mols é 5.100, né? Óbvio, 5.000 mols de ar e 100 mols de butano dá 5.100 mols por hora. Agora, ó, antes de definir aqui o que vai sair desse reator, eu vou calcular o que o exercício, a letra A está me pedindo. Calcule a porcentagem de ar em excesso. O ar, ele está entrando em excesso. Como essa letra A aqui está dizendo. Agora, ele quer saber quanto que está entrando a mais. Qual é a porcentagem que está entrando a mais? Por exemplo, se eu preciso de 100 mols de ar. Só que está entrando 150 mols. Quanto que está entrando a mais? Está entrando... Se eu preciso de 100 e está entrando 150... está entrando 50 mols a mais, não é? E qual é a porcentagem de excesso? Isso dá uma porcentagem o excesso aí é de 50%. Se eu preciso de 100, está entrando 150, está entrando 50% a mais, tá? Agora, por exemplo, outro exemplo aqui. Se eu preciso de 100, mas está entrando 200, está entrando o dobro a mais, não é? Então, está entrando 100% a mais. Como que a gente faz essa conta? Isso acho que eu já até expliquei na aula anterior, mas vamos dar uma reforçada aqui, porque eu acho que essa parte aqui, imagino que seja a que mais vocês têm dificuldade. Ó, então, letra A, vamos calcular a porcentagem de ar em excesso. Quantos por cento de ar está entrando em excesso? Primeira coisa que a gente faz é calcular o quanto que a gente precisa de ar. Não de ar, de oxigênio. Quanto que a gente precisa de oxigênio e o quanto que isso corresponde de ar, para depois calcular o quanto que a gente tem, quanto que está entrando em excesso. Primeira coisa que a gente faz é usar a reação química balanceada, né? Aí vamos usar a relação estequiométrica. Como é que é, ó? 1 mol de butano precisa de 6,5 mols de O2. Por que 6,5? 6,5 é a mesma coisa que 13 sobre 2. Eu não vou escrever 13 sobre 2, eu vou botar 6,5 para facilitar minhas contas. Então, ó, 1 mol de butano precisa de 6,5 mols de O2. Só que quanto que eu tenho entrando de butano? Eu tenho entrando 100 mols de butano. Então, 100 mols, quanto que eu vou precisar de O2 para reagir com esses 100 mols? Então, com essa regra de 3, eu consigo descobrir o quanto que eu preciso de O2. Fazendo a conta, eu preciso de 650 mols de O2 para reagir com essa quantidade de butano que entra aqui. Agora, eu não estou entrando com O2, eu quero saber a porcentagem de excesso de ar. Como que eu calculo, então, a quantidade que eu preciso de ar? Essa aqui, ó, é a quantidade que eu preciso de O2. E a quantidade que eu preciso de ar, como é que faz? Bom, quantidade de ar necessária, ó. Olha o raciocínio.
650 mols corresponde a 21%. 650 mols é a quantidade de O2 que eu preciso, né? Isso corresponde a 21% do que está no ar. Lembra que o ar tem 21% de O2, 79% de N2, né? Então, 650 corresponde a 21% da quantidade de mols que está no ar. 100% corresponde a X. Então, esse X aqui vai me dar a quantidade total, 100% de ar, que eu preciso para atingir esses 650 mols de O2. Fazendo essa conta, a gente tem aqui, ó, que eu preciso de 3.095,2 mols por hora de ar. Então, essa aqui é a quantidade necessária de ar para eu obter essa quantidade aqui de O2 para reagir com todo esses 100 mols por hora aqui de butano que entra. Aí, gente, essa aqui é a quantidade de ar que eu preciso. Quanto que está entrando em excesso? É só eu fazer a diferença aqui, ó. Tá entrando 5.000 de ar. Fazendo essa diferença aqui, ó, mas entram 5.000 mols por hora de ar. Então, o excesso de ar é 5.000 menos o que está entrando, 5.000, que é o que está entrando, menos o que eu realmente preciso. Então, isso aqui é o que sobra. Isso aqui é a quantidade em excesso. Agora, eu quero a porcentagem de ar em excesso. Como é que faz isso? Tá, então vamos calcular a porcentagem de excesso de ar. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, ó, 3.095,2 é a quantidade teórica que eu preciso. Então, isso corresponde a 100%. O excesso, que é o quê? Que é 1.904,8, que vai sobrar, corresponde a X%, né? Isso aqui é o que eu botei. Isso aqui, ó, é a quantidade que eu preciso, que eu calculei aqui em cima. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o quanto que entrou a mais em excesso. Então, isso aqui corresponde a 100% e isso aqui corresponde a X%. Essa porcentagem aqui vai me dar a porcentagem de excesso. Fazendo essa conta, X é igual a 61,54% de excesso de ar. Ok, agora vamos para a letra B. Calcule as vazões de todos os componentes que saem do reator, considerando que 80% em mols do butano que entra no reator reage. Então, ó, quando eu vou... Só uma observação aqui. Quando eu calculo o excesso de ar, igual eu fiz aqui, eu faço todas as contas considerando que todo o butano vai reagir, tá? Então, essa quantidade, esse cálculo da quantidade necessária de ar e da quantidade e da porcentagem de excesso, esse cálculo eu faço considerando que todo o butano que eu botei ali vai reagir. Ok, agora eu vou calcular aqui o que o exercício está pedindo. As vazões dos componentes que saem aqui do reator. E ele me fala que apenas 80% do butano reage. Então, eu vou fazer eu vou calcular essas vazões aqui, considerando que apenas 80% do butano reage. Primeira coisa que eu faço aqui é... Ó, na saída do reator, vamos fazer essas contas. Primeira coisa é eu definir o que vai sair aqui. Antes de fazer as contas das quantidades do que vai sair, é eu saber, eu definir o que vai sair aqui. Bom, primeira coisa que eu sei é que esse N2 aqui, ó, que entra, eu já falei isso para vocês, o N2, ele não participa da reação, ó, ele não tá aqui na reação. Então, todo o N2 que entra vai sair. Porque aqui a gente está considerando estado estacionário. Ou seja, tudo, não tem nada sendo acumulado aqui dentro do reator. Então, tudo que entra vai sair. Então, o N2, ó, eu botei ele aqui na saída. Ó, e eu já sei a quantidade. A quantidade que entra é igual à quantidade que vai sair. Ok, deixa eu ver. Ah, tá. O que vai sair também? Vai sair, obviamente, os produtos da reação. Quais são os produtos? CO2 e H2O. Eu ainda não sei, eu não calculei ainda as quantidades que vão sair. Então, eu deixei aqui que eu vou calcular depois. Isso aqui eu já adianto. Eu calculo usando a reação química. Agora, vai sair também O2, porque lembra que o ar está em excesso? Ó, o ar está em excesso.
Então, o que que tem no ar? Eu tenho O2 e eu tenho o N2. O N2 nem participa da reação e o O2 ele participa da reação, mas como ele está em excesso, ele vai sobrar e ele vai sair aqui. Também vai sair o butano, mesmo que o butano é o reagente limitante, mas ele vai sair também. Por quê? Porque ele tem a conversão de apenas 80%. Então, 20% do butano que entra não vai reagir, né? Eu já sei aqui, ó, olha só, gente, entra 100 mols por hora de butano. Aqui, ó, 100 mols por hora. Somente 80% disso vai reagir, ou seja, quanto que vai reagir de butano? 80% de 100 é igual a 80. Então, vão reagir 80 mols de butano e quanto que vai sobrar de butano? 20 mols por hora. Aí, eu botei essa informação aqui, ó. Reage, é a conversão, né? 80% do butano. Então, ó, vai reagir 100 vezes 0,8, que é a mesma coisa que 80%, né? É igual a 80 mols por hora de butano. Então, isso aqui é o que reage de butano. Quanto que vai sobrar? 100 menos 80, 20 mols por hora de butano reage. Então, aqui, ó, botei. À medida que eu vou fazendo as contas, eu vou botando as informações aqui na figura. Então, tá aqui, ó, 20 mols por hora é o que vai sobrar, então é o que vai sair na corrente de saída. Agora, o que eu faço aqui? Agora, aqui, eu vou calcular o quanto que vai reagir de O2, considerando que somente 80 mols por hora de butano reage. Então, primeira coisa, reação química aqui. Aí, ó, para cada 1 mol de butano, vão reagir 6,5 mols de O2. Só que quantos mols de butano reagiram? 80. Então, para cada 80 mols de butano, quantos mols de O2 reagem? X. Fazendo essa conta, reagem 520 mols de O2, com essa quantidade aqui de butano. Só que olha quanto... Tá, beleza, isso aqui é o que reage de O2 na realidade, né? Só que olha quanto que entrou. Entrou 1.050. Então, quanto que vai sobrar de O2? 1.050 menos o que reagiu, que foi 520. Então, sobra 530 mols por hora de O2. Então, vem aqui e bota essa informação aqui, ó. 530 mols por hora. Agora, falta o quê? Falta os produtos, CO2 e H2O. Como que eu faço essa conta? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Usando a estequiometria da reação. Então, tá aqui, ó. Reação, botei a reação aqui de novo. Agora, eu vou calcular a quantidade que é formada de CO2. Para cada 1 mol de butano, são formados 4 mols de CO2. Só que reagiram 80 mols de butano. Então, vão ser formados X mols de CO2. Fazendo essa conta, X é igual a 320 mols de CO2. Ou seja, são produzidos 320 mols de CO2. Venho aqui e boto essa informação aqui. Agora, vamos para o último, que é a água, H2O. Mesma coisa, reação química. Para cada 1 mol de butano que reage, eu produzo 5 mols de H2O. Esse 5 vem de cá, ó, daqui, ó. Só que reagiram 80 mols de butano, então eu vou produzir X mols. X é igual a 400 mols de H2O produzidos. Então, vem aqui e boto essa informação aqui, 400 mols por hora. Pronto. Fiz aqui o que a letra B está pedindo, ok? Agora, a letra C. Calcule as frações molares dos componentes na saída do reator. Quantos por cento que eu tenho aqui de cada um? Calcular a fração molar, a gente aprendeu no capítulo 2, isso aqui é simples, né? Então, olha só, na saída do reator... Eu vim aqui, ó, somei tudo isso daqui, somei todos esses números de mols, deu 5.220 mols por hora. Agora, vamos calcular a fração molar primeiro do butano. É a quantidade de mols de butano que eu tenho, que é 20, aqui, ó, 20, tá vendo? Dividido pelo total, 5.220. Isso aqui vai dar 0,0038, que é a mesma coisa que 0,38%. Vamos fazer isso para o O2 agora, ó. É a quantidade de O2 que eu tenho, 530, dividido pela quantidade total, que vai dar 0,1, que é a mesma coisa que 10,1%. Então, fiz a mesma coisa para o N2, a mesma coisa para o CO2, a mesma coisa para H2O e pronto. Então, aqui, ó, somando todas essas porcentagens aqui, tem que dar 100%, tá? Ou próximo, 99,9% ou 100,1%, tem que, né? Porque o arredondamento
com o arredondamento nunca dá 100% certinho, mas tem que dar próximo a 100%. Então, vocês podem fazer essa soma sempre para conferir se a conta de vocês está certa. Beleza, então a gente terminou o exercício número 5. Como eu falei, esse exercício número 5, ele não é muito diferente, ele é muito semelhante ao exercício 4 que eu dei na videoaula passada, tá? Agora, esse exercício número 6, ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu não tenho apenas uma reação química, eu tenho duas reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito comum na indústria, tá, gente? Então, vamos lá. Não é difícil, não é mais... Na verdade, ele não é um exercício mais difícil, ele só é mais trabalhoso porque tem duas reações químicas envolvidas. Como é que acontece isso? Vamos lá. Ó, 100 mols por hora de etanol é queimado com 50% de excesso de ar. Então, reparem que nesse exercício aqui, ele deu a porcentagem de excesso. No exercício anterior, ele deu o número de mols de ar que entra e pediu para você calcular o excesso. Aqui não. Aqui ele te dá o excesso e aí você precisa calcular o número de mols de ar que entra. E a gente vai fazer isso. A porcentagem de conversão do etano é de 90%, ou seja, desses 100 mols por hora que entra aqui, 90 mols por hora reage e o resto aqui, gente, não é etanol, é etano, tá? Tira esse L aqui. Então, 90 mols por hora reagem e 10 mols por hora sobram e vão lá, aparecem lá na saída do reator. Do etano queimado, 25% reagem para formar CO e o resto forma CO2. Ou seja, desses 90 mols por hora que reagem, 25% é uma reação e o resto, 75%, é para outra reação. Então, desses 90 mols por hora, uma parte acontece uma reação e a outra parte acontece outra reação, né? Uma é a reação completa e a outra é a reação incompleta. A reação completa eu expliquei para vocês no slide, no exercício anterior, e nas aulas anteriores também. A reação incompleta é muito semelhante, eu vou explicar para vocês também. Calcule a composição molar do gás de saída do reator. Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que saber tudo que vai sair, tudo que vai aparecer na saída do reator e calcular as vazões do que vai aparecer na saída do reator e depois calcular a composição molar, igual a gente fez na letra C do exercício anterior. Então, primeira coisa é as reações químicas. A primeira coisa que a gente faz é determinar as reações. Reação completa do etano, né? O etano, a fórmula está aqui, tá? Então, botei aqui a reação completa. Como que faz? Vou explicar de novo como é que faz essa reação. Eu tenho aqui, ó, reagindo um hidrocarboneto, ou seja, carbono e hidrogênio. Reação de combustão vai sempre reagir com O2. Aí, ó, o carbono sempre produz CO2 e o hidrogênio sempre vai produzir H2O. Ok, reação tá pronta. Agora a gente faz o balanceamento, ó. Começa sempre com carbono. O carbono, eu tenho 2 aqui do lado esquerdo e apenas 1 do lado direito. Então, eu tenho que botar aqui, ó, o número 2 do lado direito para eu ficar com 2 carbonos. Então, tá aqui, ó, botei o número 2 aqui do lado direito. Agora, vamos para o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios do lado esquerdo e 2 hidrogênios do lado direito. Se eu botar o 3 aqui, ó, do lado direito, na frente aqui, esse 3 vai multiplicar com esse 2, então eu vou passar a ter 6 hidrogênios, né? Então, 6 do lado direito e 6 do lado esquerdo. Então, tá aqui, ó, botei o 3 aqui, tá vendo? Agora, vamos pro hidrogênio, pro oxigênio, que a gente sempre deixa o oxigênio por último. Então, oxigênio, eu tenho apenas 2 do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho, ó, 2 vezes 2, que dá 4. E 3 vezes 1, que dá 3. Então, 4 mais 3, 7. Eu tenho 7 oxigênios do lado direito, eu preciso de 7 do lado esquerdo também. Então, se eu botar, que número que eu boto aqui na frente, que multiplicado por 2 vai dar 7. 7 sobre 2. 7 sobre 2 multiplicado por 2 vai dar 7. Então, tá aqui, ó, 7 sobre 2. Então, eu tenho 7, fica aí com 7 oxigênios do lado esquerdo e 7 oxigênios do lado direito.
Agora vamos para a reação incompleta. Por quê? Ele está falando aqui, ó, que do etano queimado, uma parte vai formar CO2. CO2 é quando a gente tem a reação incompleta, que a gente vai ver agora. E o resto vai formar eu falei CO, né? CO é quando a gente tem a reação incompleta. CO2 é quando a gente tem a reação completa, que está aqui, ó, que é essa aqui que a gente acabou de ver. Agora vamos para a reação incompleta, que é essa que forma o CO, tá aqui. A reação incompleta segue a mesma ordem, tá? A mesma regra. A diferença aqui, ó, o carbono, em vez de formar CO2, ele vai formar CO e o hidrogênio vai formar H2O, igual no caso da reação completa. Então, essa é a diferença toda aqui, ó. Aqui a gente forma CO2 e aqui a gente forma CO. Aí, ó, o balanceamento dessa reação vai ser diferente, tá? A gente tem que balancear, não são os mesmos números, não. Porque como mudou o númerozinho aqui, o balanceamento muda todo. Então, como é que vai ficar esse balanceamento, ó? Eu tenho 2 carbonos aqui do lado esquerdo, então eu preciso de 2 aqui do lado direito. Então, eu venho e boto o número 2 aqui. Agora, hidrogênio. Eu tenho 6 aqui do lado esquerdo e apenas 2 do lado direito. Então, eu boto 3 aqui na frente. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, tá aqui, ó. 3 aqui e 2 aqui. Agora, o oxigênio. Eu tenho 2 aqui do lado esquerdo. E eu tenho, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Eu tenho 5 hidrogênios, 5 oxigênios do lado direito. Então, que número que eu ponho aqui na frente, que multiplicado por 2 vai dar 5. 5 sobre 2. Então, tá aqui, ó. 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 2 dá 5, né? Então, fica 5 oxigênios do lado esquerdo e 5 oxigênios do lado direito. Ok, reações prontas. Agora eu vou fazer o desenho. Então, tá aqui, ó. Uma corrente de entrada entra no reator, né? Essa corrente aqui, o que vai entrar aqui nessa corrente é o que o enunciado do exercício está me dizendo. E a corrente de saída, o que vai sair nessa corrente de saída, eu é que tenho que descobrir. Então, o que entra aqui nesse reator? Entra o etano, C2H6, 100 mols por hora de etano. E entra ar em excesso. O ar, aqui, ó. Tá. Eu não sei quanto que entra de ar. O exercício não me fala. O exercício só fala que entra 50% de excesso de ar. Então, tá aqui, ó. Vou fazer essa conta agora. Quanto que entra de ar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a quantidade teórica que entra de ar. É a quantidade que eu preciso de ar. Aí, gente, essa quantidade que eu preciso de ar, eu vou usar a reação química para fazer essa conta, né? É a quantidade teórica de ar que eu preciso. E depois que eu calcular essa quantidade de ar que eu preciso, eu vou somar com 50% a mais. Por quê? Porque está entrando 50% de excesso de ar. Quando eu fizer essa conta, eu vou considerar que o etano, ele não reage 90%. Eu vou considerar que o etano reage completamente. E eu vou considerar a reação completa e não a reação incompleta. Por quê? Porque quando eu estou entrando com os reagentes numa câmara de combustão, eu quero que aconteça a reação completa e eu quero que a conversão seja de 100%. Então, quando eu for entrar com esse excesso de ar, eu vou considerar a reação completa e eu vou considerar a conversão de 100% para fazer essa conta. Então, vamos lá. Vou calcular a quantidade de oxigênio necessária. A partir da quantidade de oxigênio necessária, eu vou calcular a quantidade de ar necessária. E a partir da quantidade de ar necessária, eu vou somar mais 50%. Aí sim eu tenho a quantidade de ar que está entrando aí. Então, vamos lá. Quantidade de O2 necessária, eu vou usar a reação completa. Então, tá aqui a reação completa, que é essa daqui. E aí, vamos lá. Eu vou botar como base aqui, ó, a quantidade que entra de etano, que é 100 mols por hora. Então, ó, para cada 1 mol de etano, eu preciso de 3,5 mols de O2. 3,5 mols de O2 é a mesma coisa que 7 sobre 2. Em vez de trabalhar com 7 sobre 2, eu vou escrever 3,5, que é mais fácil. Então, ó, só que não entra 1 mol por hora, entra 100 mols por hora. Então, 100 mols, eu vou precisar de X mols de O2.
Então, eu estou considerando aqui que vai reagir todo o etano que entra, vai reagir. Então, ó, calculando esse X, são necessários 350 mols de O2. Isso aqui é o que eu preciso de O2. Só que, e agora, quanto que eu preciso de ar? Vamos lá, ó, quantidade de ar necessária. 350 mols corresponde somente à parte do oxigênio, né? Que é 21% do ar. Então, 350 mols corresponde a 21%. 100% corresponde a X mols. Esse X mols, esse 100%, é a quantidade total de ar. Então, esse X aqui, ó, ele vai me dar a quantidade de mols total de ar que tem que entrar. Fazendo essa conta, 1.666,7 mols de ar são necessários. Agora, ó, vai entrar 50% de excesso de ar. Como que eu calculo esse 50%? É só eu tirar 50% desse valor aqui. Tirei 50% e aí somo esse 50% a essa quantidade de ar necessária. Então, como é que faz isso? Ó? Quantidade de ar que entra, 1.666,7 é igual a 100% do que eu preciso. 50% é igual a X. Então, X é igual a 833,3 mols de ar entram em excesso. Então, isso aqui, ó, é a quantidade que está entrando a mais, é o excesso. Então, quanto que está entrando no final das contas? Está entrando a quantidade necessária, que é essa daqui, mais esse excesso aqui, essa quantidade a mais aqui. Então, ó, entram de ar, aí eu somei, né? A quantidade necessária mais a quantidade em excesso. Vai dar 2.500 mols por hora. Então, vim aqui, ó, quantidade de ar que entra, 2.500 mols por hora. E quanto que entra de O2 e quanto que entra de N2, né? Porque a gente sabe que o ar é uma composição de 21% de O2 e 79% de N2. Então, vou lá na calculadora e calculo quanto que é 21% de 2.500. Como é que faz isso? É só pegar 2.500 e multiplicar por 0,21. Ou fazer uma regra de 3. Então, vai dar 525 mols por hora de O2 e a diferença vai ser de N2. Então, pronto. Isso aqui é tudo que entra no meu reator. Agora, a gente vai descobrir o que sai desse reator. Ok, agora que a gente já definiu tudo que entra e as quantidades do que entra, a gente vai definir tudo que sai e as quantidades do que está saindo, que é o que o exercício quer, né? Calcule a vazão molar dos gases na saída do reator. Bom, eu já sei que vai sair aqui o N2, porque o N2 é um gás inerte que entra ali, não participa da reação, e se ele está entrando e ele não reage, ele vai sair completamente, né? Já que a gente considera que não há acúmulo dentro do reator, a gente considera aqui um estado estacionário. Então, tudo que entra é igual a tudo que sai, não há acúmulo dentro do reator. Então, como o N2 não reage, o que entra dele, sai dele, né? Então, já botei aqui, a quantidade que está saindo é exatamente igual à quantidade que está entrando. Depois, vão sair também, ó, os produtos da reação. Lembrando que a gente tem aqui duas reações. Então, o H2O é um produto das duas reações. Então, ele está aqui, produto da reação. O CO2, que é um produto da reação completa. E o CO, que é produto da reação incompleta. Então, está aqui CO2 e o CO aqui em cima, porque não tinha espaço embaixo. Então, os três produtos das duas reações. E também vai sair O2. Por quê? Porque o ar está entrando em excesso. Então, vai sobrar O2. Só que também vai sair um pouco do reagente limitante. Qual é o reagente limitante? Esse aqui, né? O etano. O etano é o reagente limitante das duas reações. Por que vai sair um pouco de etano também? Porque a conversão dele é 90%. Ou seja, 10% do que entra não reage. Então, vai sair aqui. Eu já coloquei aqui a quantidade. Por quê? Ó, 10%, ó, tá entrando aqui, ó, 100 mols por hora. A conversão é de 90%. Então, desses 100 mols por hora, 90 reagem e 10 mols não reagem. Então, tá aqui, ó, os 10 mols que não reagem vão sair aqui. Ok, agora vamos calcular, então, as quantidades desses outros componentes. Então, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que eu vou calcular tudo isso daí com base no que reagiu do reagente limitante.
O que eu sei? Eu sei que entrou 100 mols por hora do etano, que é o reagente limitante. 10 mols não reagem, que estão saindo aqui, né? E 90 mols reagem. Desses 90 mols que reagem, olha só o que fala aqui, ó. Do etano queimado, que é o que? Os 90 mols que reagem. Queimado, gente, é essa reação de combustão, tá? Então, de todo o etano queimado, ou seja, de todos esses 90 mols que reagem, 25% reagem para formar CO, ou seja, é a reação incompleta. E os outros 75% formam CO2, que é a reação completa. Então, eu botei aqui, ó, 75% de 90 mols é 67,5 mols. É só eu pegar 90 e multiplicar por 0,75, que vai dar 67,5 mols, fazem a reação completa. E o restante, que é os 25%, que está aqui, 25% de 90, é só eu pegar 90 vezes 0,25 na calculadora, vai dar 22,5 mols, participam da reação incompleta. Então tá, primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular o quanto que vai ser produzido desse produto aqui, ó, CO2, da reação completa. Então tá aqui a reação completa, produzindo CO2. O que eu sei? Pela estequiometria da reação, eu sei que 1 mol vai produzir 2 mols, de acordo com a estequiometria. Quanto que reage aqui nessa reação completa? 67,5 mols. Então, tá aqui, ó. 67,5 mols vão produzir X mols de CO2. Resolvendo essa regra de 3, 135 mols de CO2 vão ser produzidos. Então, vem aqui, ó, 135 mols de CO2 vão sair aqui do reator. Agora, vamos calcular a quantidade desse produto aqui, ó, o CO, por meio da reação incompleta. Então, tá aqui a reação incompleta, produzindo CO. Gente, não é que essa reação ela está ocorrendo de forma incompleta, não. Reação incompleta é o nome que a gente dá a essa reação. Então, ó, a estequiometria me fala que 1 mol produz 2 mols, né? Só que reagiram quantos mols? Reagiram 22,5 mols. Então, tá aqui. 22,5 mols de etano reagiram, produzindo X mols de monóxido de carbono, que é o CO. Fazendo a conta, né, a regra de 3, 45 mols de CO vão ser produzidos. Então, venho aqui, ó, 45 mols por hora de CO produzidos. Agora, ó, falta a gente calcular a quantidade de H2O que vai ser produzida. Reparem que a quantidade de H2O é produzida tanto na reação completa quanto na reação incompleta. Então, a gente vai ter que calcular a quantidade de H2O que é produzida em cada uma dessas duas reações e depois somar. Não é difícil, gente, é só um trabalho a mais. Então, tá aqui, ó, a reação completa, produzindo H2O. A estequiometria me fala que 1 mol de etano produz 3 mols de água. Só que reagiram 67,5 mols, produzindo X mols de água. Fazendo essa conta aqui, a gente tem que vão ser produzidos 202,5 mols de água. Depois, a reação incompleta, né? 1 mol de etano produz 3 mols de água. Só que reagiram 22,5 mols de etano, produzindo X mols de água. X vai dar 67,5 mols de água. Então, essas aqui são as quantidades de água produzidas na reação completa e na reação incompleta. Então, a gente vai somar agora. Tá aqui, ó, 202,5 mols mais 67,5 mols de água produzidos em cada reação, totalizando 270 mols por hora de água sendo produzidos. Agora vamos para o último, H2O, né? Desculpa, O2. O2, ele está sendo consumido, né? Ele está sendo consumido nas duas reações. Então, a gente vai calcular o consumo de O2 em cada uma dessas reações e depois vai somar. Aí, a gente vai pegar essa soma vai ser o quanto que foi consumido de O2. Então, a quantidade que sai aqui de O2 é a quantidade que entra, essa quantidade aqui, ó, 525, menos a quantidade que está sendo consumida. Isso vai ser a quantidade que vai sobrar, que vai sair aqui nessa corrente de saída.
Então, primeiro vamos para a reação completa. Essa aqui é a reação completa, né? A estequiometria me fala que 1 mol de etano precisa de 3,5 mols de O2, de acordo com a estequiometria. Só que reagiram 67,5 mols de etano, consumindo X mols de O2. Esse X vai dar 236,25 mols de O2 sendo consumidos nessa reação completa. Agora vamos para a reação incompleta, tá aqui. A reação incompleta tá aqui. 1 mol de etano consome 2,5 mols de O2. Só que reagiram aqui, tá vendo, 22,5 mols de etano. Então, 22,5 mols de etano vão consumir X mols de O2. X vai dar 56,25 mols de O2 sendo consumidos. Então, olha só, quanto que vai sair de O2 aqui, nessa corrente de saída? Olha a conta aqui, Isso aqui é o que entra, 525 mols de O2. Isso aqui é o menos o que foi consumido na reação completa, menos o que foi consumido na reação incompleta. Sobrando 232,5 mols por hora de O2 que está saindo aqui nessa corrente. Pronto, já fiz tudo aqui. É basicamente isso. Isso aqui é o que o exercício está pedindo, Calcule a vazão molar dos gases na saída do reator. Pronto, calculei a vazão molar de todos os gases na saída do reator. Próximo exercício. Esse exercício aqui, ele é basicamente a mesma coisa. Só que a diferença aqui é que também estão acontecendo duas reações. Só que essas duas reações não vêm do mesmo reagente. São dois reagentes diferentes que estão sendo queimados no reator, que estão sofrendo uma combustão. Vamos ler aqui, Gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás GLP ou gás de cozinha, que é o gás que a gente tem no botijão de gás. Esse gás, ele não é apenas um hidrocarboneto, ele é uma mistura de 2 hidrocarbonetos sofrendo uma combustão. Então, quando a gente queima o gás de cozinha no fogão, são 2 hidrocarbonetos que estão sofrendo uma combustão, ou seja, são duas reações diferentes. Olha só, esse gás ele tem 40% de propano, que é C3H8, e 60% de butano, que é C4H10, em base molar. Ou seja, se eu tenho 100 mols, por exemplo, 40% é propano e 40 mols é propano e 60 mols é butano. É queimado com 50% de ar em excesso. Então, está entrando 50% a mais de mols de ar do que eu necessito. Calcular a composição da corrente de saída. Repare o seguinte. Não, isso eu vou falar daqui a pouco. Primeira coisa, vamos para as reações. Acontecem duas reações. A reação de combustão do propano e a reação de combustão do butano. Então, vamos escrever cada uma aqui, Essa aqui é a reação de combustão do propano. Isso aqui é o propano. O2, né? A reação de combustão é sempre uma reação com O2. E, o carbono vai... Olha só, gente, é sempre a mesma regra, tá? O carbono vai produzir CO2, tá aqui. E o hidrogênio vai produzir H2O, tá aqui. Agora eu tenho que balancear. Eu já fiz um balanceamento aqui, tá? Automaticamente. Já botei aqui a reação balanceada, essa daqui. Não vou fazer o passo a passo, porque eu acho que vocês já não devem estar mais com tanta dificuldade em balanceamento. Mas tentem fazer o balanceamento vocês aí e chegar nessa equação aqui, tá? Agora vamos para a reação de combustão do butano. Então, esse aqui é o butano. Combustão, o butano reage com O2, né? O carbono vai produzir CO2. Aqui, reação completa, tá? A gente considera que nos dois casos está acontecendo uma reação completa. E o butano e o hidrogênio vai produzir H2O. Vou balancear, então essa daqui é a reação balanceada. Tentem fazer aí o balanceamento e chegar aqui nessa equação. Agora eu vou fazer o desenho, Vai entrar no reator. O que está entrando no reator? Está entrando propano, butano e ar. O ar é uma mistura de O2 com N2. Aí, repara o seguinte, ele não deu a quantidade de mols que está entrando. Ele só fala que eu tenho 40% de propano e 60% de butano. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai
utilizar uma base de cálculo. Base de cálculo, como o próprio nome fala, é uma base que a gente usa para fazer os cálculos. E esse valor, ele não vai influenciar no número final. Por exemplo, eu vou dizer aqui que a minha base de cálculo é que está entrando 100 mols por hora de reagente. Não vou botar mols por hora, não. Vou botar só mols. Porque esse por hora aí só dá trabalho pra gente escrever. Então, tá entrando 100 mols. E vou fazer as minhas contas até chegar nesse resultado aqui. A composição da corrente de saída. Se eu usasse outra base de cálculo, por exemplo, 200 mols. Estão entrando 200 mols de reagentes. Né, da soma de GLP, de gás GLP. Quando eu fizer quando eu chegar no resultado final, o meu resultado final é o mesmo, independente da minha base de cálculo. Então, se eu usar 100 mols ou 200 mols, eu estou chegando no mesmo resultado no final das contas. Por quê? Porque a base de cálculo, ela serve para facilitar os cálculos, mas ela não influencia no resultado final. Quando que eu posso usar uma base de cálculo? Quando o meu resultado, quando o meu enunciado, ele só me der porcentagem e ele pedir como resultado também porcentagem. Então, reparem que o exercício aqui, ele só está me dando porcentagem. Eu tenho 40% de propano, 60% de butano, 50% de ar em excesso e o exercício, ele também está pedindo a composição da corrente de saída, ou seja, ele está pedindo as porcentagens na corrente de saída. Então, ele está dando porcentagem e ele está pedindo porcentagem. Então, eu posso usar uma base de cálculo, qualquer base de cálculo, que isso não vai influenciar no meu resultado final. E por que a base de cálculo não influencia no resultado final? Porque ela vai ser cortada. À medida que a gente for fazendo as contas, ela vai ser cortada. Então, ela não vai influenciar no valor final. Mas ela só não influencia no valor final se o exercício só me der dados de porcentagem e me pedir dados de porcentagem. Então, aí eu posso usar uma base de cálculo. Então, qual vai ser a base de cálculo aqui? Eu estou usando como base de cálculo que está entrando de gás GLP 100 mols. 100 mols. Se está entrando 100 mols, 40% é propano. Então, está entrando, 40, eu estou usando mols por hora aqui, então vamos considerar mols por hora. Então, 40 mols por hora, está entrando 40 mols por hora de propano e 60% é butano. Então, está entrando 60 mols por hora de butano. Agora, eu preciso calcular o quanto que está entrando de ar. Está entrando 50% de ar em excesso. Então, vamos fazer essa conta. Quanto entra de ar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a quantidade necessária de ar. Para calcular a quantidade necessária de ar, eu tenho que calcular a quantidade necessária de O2. Então, eu vou calcular a quantidade necessária de O2 para cada uma dessas reações químicas. Então, para a primeira reação, aqui é a primeira reação. Tá aqui, a primeira reação tá aqui. Quanto que eu preciso de O2? Está entrando 40 mols por hora de propano. E quanto que eu preciso de O2? Pela estequiometria, 1 mol de propano precisa de 5 mols de O2. 40 mols, então, de propano vai precisar de X mols de O2. X vai dar 200. Então, são necessários 200 mols de O2 para essa primeira reação. Agora, para a segunda reação, tá aqui a segunda reação. Essa segunda reação é a combustão do butano. São necessários 1 mol de butano para reagir com 4,5 mols de O2. Só que entram 60 mols de butano. Então, são necessários X mols de O2. X vai dar 270 mols de O2. Então, vou somar os dois aqui. São necessários 470 mols de O2 para reagir com esses gases do GLP. Agora, e quanto que eu preciso de ar? Isso é a quantidade que eu preciso de O2 e de ar. Bom, cálculo da quantidade de ar necessária. 470 corresponde a 21% do ar, né? Que é a quantidade que eu tenho de O2 ali naquele ar. 100% do ar correspondem a quantos mols de ar, né?
Então, essa continha, essa regra de 3, a gente fez nos exercícios anteriores. Resolvendo essa conta aqui, esse x aqui vai me dar a quantidade de ar necessária. Então, são necessários 2.238 mols de ar. Agora, vão entrar 50% de excesso. Então, olha a conta aqui, ó, quantidade de ar que entra. Primeiro, vamos calcular quanto que é esse 50% de excesso. É só a gente calcular quanto que é 50% desse 2.238. Então, ó, 2.238 corresponde a 100%. 50% corresponde a x. Então, esse x aqui, esse número, é a quantidade de ar, de excesso de ar, que entra a mais. Então, qual é a quantidade de ar total que entra? É a quantidade de ar necessária, que é 2.238, mais esse excesso, que é 1.119. Então, é só somar. Quantidade que entra de ar, 2.238, mais o excesso. Então, vai dar 3.357 mols por hora de ar. Então, tá aqui, ó. Quantidade de ar que entra, 3.357. Dessa quantidade, 21% é O2. Então, 21% disso aqui é 705. É só pegar esse número e multiplicar por 0,21. 705. N2 é a diferença, né? É esse número menos o 705 que dá isso aqui. Ok, agora vamos determinar... Deixa eu ver o que eu fiz aqui agora. Agora vamos determinar o que sai desse reator. O que vai sair desse reator? Bom, reparem o seguinte, o enunciado não falou nada de conversão. Ele não falou se a conversão dos reagentes butano e propano, se é 100% ou se é menos de 100%. Então, a gente considera que a conversão desses dois reagentes, butano e propano, é de 100%. Ou seja, eles reagem completamente. Então, vai sair 0 mols por hora desses dois reagentes aqui. Por quê? Porque eles reagiram completamente. Por quê? Porque o enunciado não fala o contrário. Então, a gente considera que eles reagiram, que a conversão foi de 100%. Também vai sair N2, porque o N2 ele é um gás inerte, ele entra, ele não participa da reação, então ele vai sair completamente do outro lado do reator. Vai sair O2, porque o O2 ele está entrando em excesso, né? Então, ele vai sair, o que vai sobrar vai sair ali. Agora, quanto que vai sair de O2? A gente já consegue determinar isso aqui, porque olha só, o que vai sair de O2 é o que entra menos o que é consumido, não é? Aí, o que entra menos o que é consumido, a gente tem o que sobra. E aí, o que sobra é o que vai sair. Então, tá aqui, ó, o que entra de O2 é 705, ó, tá aqui, ó, 705, menos o que é consumido. O que é consumido, tá aqui, ó, 470 mols de O2 são necessários, são consumidos, é o somatório, né? É consumido 200 aqui e 270 aqui. Então, são consumidos 470 mols. Então, 705 menos 470 dá 235. Por que nos exercícios anteriores a gente fez o cálculo novamente do que é consumido de O2? Porque nos exercícios anteriores, a conversão dos reagentes não era de 100%. Aqui a conversão é de 100%. Então, a gente faz esse cálculo do quanto é consumido de O2 aqui quando a gente vai calcular a quantidade de ar que entra, tá? Porque a gente não precisa fazer o cálculo novamente, porque a conversão é de 100% aqui nesse exercício. Então, isso fica mais fácil. Agora, falta calcular a quantidade de produto que sai, né? Quais são os produtos que saem? CO2 e H2O. Então, o CO2, reparem que o CO2, ele é produzido nas duas reações, ó. O H2O também é produzido nas duas reações. Então, a gente tem que calcular o quanto que é produzido em cada uma das reações e somar. É o que eu vou fazer aqui agora, ó. Quantidade de CO2 produzida. Então, primeira reação, a reação de combustão do propano. Então, tá aqui. A estequiometria me fala que a cada 1 mol consumido de propano, a gente produz 3 mols de CO2. Só que foram consumidos 40 mols de propano, ou seja, todo propano que entra é consumido, porque a conversão é de 100%. Então, nesse caso, quanto que vai ser produzido de CO2? X. Resolvendo, são produzidos
120 mols de CO2. Agora vamos para a reação de combustão do butano, tá aqui, reação de combustão do butano. 1 mol que reage de butano produz 4 mols de CO2. 60 mols de butano, que é o que reage, né, vão produzir X mols de CO2. Resolvendo, serão produzidos 240 mols de CO2. Soma esses dois aqui, né, 240 mais 120 vai dar 360 mols de CO2 produzidos. Então, botei aqui, ó, 360 mols por hora de CO2. Agora, quantidade de H2O produzida para finalizar o exercício. Nas duas reações também. Então, tá aqui a primeira reação. 1 mol produz 4 mols de H2O. 40 mols de propano consumidos vão produzir X mols de H2O, resolvendo 160 mols de... Aqui tá errado, tá? 160 mols de H2O vão ser produzidos. Vou consertar isso aqui depois. Depois, aqui é a reação de combustão do butano. Então, para cada 1 mol de butano reagido, 5 mols de H2O são produzidos. Para cada 60 mols de butano reagido, que foi o que reagiu, né? 60 mols, 5 mols de, X mols de H2O vão ser produzidos. Fazendo essa conta, são produzidos 300 mols de H2O. Soma 160 com 300, 460 mols de H2O vão ser produzidos. Então, vem aqui, ó, 460 mols de H2O são produzidos. Agora, vamos pedir o que o exercício está pedindo. Vamos resolver o que o exercício está pedindo. Calcular a composição da corrente de saída. Então, eu tenho tudo da corrente de saída, tá aqui. As vazões molares. Agora, a gente tem que calcular as composições. Ó, o total, eu tenho no total, eu somei aqui, tá? Eu somei essas quantidades, deu 3.707 mols por hora no total dessa corrente. Então, vamos calcular, ó, a composição do N2. X, a fração molar, composição, gente, é fração molar, tá? XN2 é a quantidade que está saindo de N2, dividido pela quantidade total de mols. Fazendo essa conta dá 0,71 ou 71,5%. Fiz a mesma coisa para o CO2, a mesma coisa para o H2O e a mesma coisa para o O2. Se eu somar isso aqui, ó, tem que dar próximo a 100%, viu? Esses dois aqui, ó, eu nem botei na conta porque como não sai nada deles, a fração molar deles é 0%. Então, finalizei. Agora vamos para o exercício número 8, que é o último. Vamos lá. Considere o esquema simplificado abaixo que apresenta um processo químico com reciclo em que ocorre a reação química A dando B mais C. Então, A é o reagente, ele se converte em dois produtos, B e C. Aí vamos observar aqui primeiro o esquema, né? A gente tem um reator, o reagente A entrando aqui nesse... Isso aqui, gente, essa bolinha aqui representa um misturador. Ele está sendo misturado a essa corrente aqui, ó. Essa corrente, o que tem nessa corrente? A gente tem o reagente A também. Daqui a pouco a gente vai saber de onde que vem esse reagente A. Então, o reagente A se mistura a uma outra parte de uma outra quantidade de um reagente A, vindo os dois para essa corrente aqui. Então, essa corrente aqui é resultado dessa mistura. E aí, o exercício dá a vazão da corrente. A corrente tem 180 kmol por hora. Aí, esse reagente, né, essa quantidade, entra aqui no reator. Aqui vai ocorrer a reação química. Aí, aqui nessa corrente aqui, ó, o que eu vou ter nessa corrente? Eu vou ter os produtos, obviamente, né, saindo do reator. Só que eu também, deixa eu ver se, ó, aqui tá falando, ó, a conversão do reagente A no reator é de 70%. Ou seja, esses 180 kmol por hora que entram aqui, eles não reagem completamente, somente 70% deles reagem. Os outros 30% não vão reagir, eles vão sobrar, digamos assim, né? Então, os outros 30% vão estar nessa corrente aqui. Então,
o exercício não fala, mas isso a gente consegue deduzir. Nessa corrente aqui, eu vou ter os produtos B e C, mas eu também vou ter o reagente A, parte do reagente A, que não reagiu. Aí, beleza, aí eles entram aqui num separador. Para que serve esse separador? Justamente para separar o reagente A dos produtos. E esse reagente A, ele é meio que recuperado nesse separador e ele volta aqui, ó. Então, essa corrente aqui é justamente isso. Essa corrente, ela pega parte do reagente A que não reagiu e retorna ele aqui para antes do reator. É como se ele estivesse reaproveitando esse reagente que não reagiu. Só que essa separação aqui, ela não é perfeita, tá? Olha só o que fala aqui, ó. Considere que 80% do reagente A que não reagiu volta para o reator pela corrente de reciclo. Então, o nome dessa corrente aqui, em que o reagente A está voltando, se chama corrente de reciclo. É como se eu estivesse reciclando, reaproveitando aquele reagente que não reagiu. Só que, ó, ele só consegue pegar 80% desse reagente que não reagiu. 20% desse reagente que não reagiu vai sair aqui nessa corrente. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, ó. Vamos supor que entra aqui nesse reator 100 mols do reagente A. Só um exemplo, tá, gente? 100 mols do reagente A. Desses 100 mols, 70% reagiram. Então, 70 mols se transformaram nos produtos B e C. E 30 mols não reagiram. Então, essa corrente aqui vai ter 30 mols do reagente A. Desses 30 mols, 80% volta aqui por esse reciclo e 20% vem para cá. Quanto que é 20% de 30? 10% é 3, 20% é 6. Então, ó, desses 30 mols que não reagiram, 6, né, eu falei 6. 6 vem para cá, vão sair aqui com os produtos, e o restante 24 vai sair aqui. Ok? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Determine as vazões dos componentes de todas as correntes. Então, eu quero saber o que tem em todas essas... Quantas correntes eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 correntes. Eu quero saber o que eu tenho nessas 5 correntes e quais são as vazões do que eu tenho nessas correntes. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui com o dado que eu tenho. Eu tenho esse dado aqui. Esse é a única vazão que o exercício me deu. Eu não posso usar a base de cálculo aqui, porque esse exercício está me dando uma vazão, ele não está me dando porcentagem. Eu só poderia trabalhar com base de cálculo se o exercício estivesse me dando porcentagem em tudo e estivesse me pedindo porcentagem. Ele só está me dando aqui uma vazão, então eu não posso trabalhar com base de cálculo. Eu vou trabalhar com isso aqui que eu tenho. Vamos lá, ó. Deixa eu ver o que eu faço aqui primeiro. 70% disso aqui que entra no reator reage. Então, olha só, quantidade de A que reage. 180 vezes 0,7 vai ser igual a 126. Então, 126 é a quantidade de mols de A que reage dentro desse reator. Quantidade de A que não reage é a diferença, 180, que é o total que entra no reator, menos o 126, que é o que reage. Dá igual a 54 kmols por hora. Então, aqui, ó, a quantidade de A nessa corrente aqui, na corrente de saída do reator, é 54 kmols por hora. Ok. Agora, vamos determinar assim. Aí, ele fala o seguinte, ó. 80% do reagente A que não reagiu, ou seja, 80% desses 54 aqui, volta para o reator pela corrente de reciclo. Então, quanto que é 80% de 54? 54 vezes 0,8. Isso vai dar 43,2 kmols por hora. Ou seja, 43,2 kmols por hora, que corresponde a 80% de 54, volta aqui para cá pela corrente de reciclo, que é essa corrente aqui.
E os outros 20%, então 20% de 54 é 10,8. Os outros 20% vai sair aqui do separador junto com os produtos B e C. O que eu fiz agora aqui? Ok, aí ó, nessa corrente de entrada aqui, tá entrando uma quantidade de A, né? Essa quantidade de A vai se juntar com essa quantidade de A aqui e vai formar essa corrente aqui, que tem essa quantidade de A. Agora, quanto que tá entrando de A aqui? Eu preciso saber, o exercício está me pedindo as vazões de todos os componentes de todas as correntes. Aqui, ó, eu vou fazer um balanço de massa. O que entra é igual ao que sai aqui nesse misturador aqui. O que que tá entrando? Tá entrando essa corrente aqui, que eu quero saber qual é a vazão. Tá entrando essa corrente aqui, que eu já sei a vazão. E tá saindo essa corrente aqui, que eu sei a vazão também. Aqui não tem reação química. Isso aqui é só um misturador. Então, entrada é igual a saída. Ó, entrada é igual a saída. O que que tá entrando? Tá entrando a corrente A, essa corrente aqui, né? Que eu quero saber a vazão. Tá entrando essa corrente aqui, 43,2 aqui. E tá saindo essa corrente aqui de 180. Então, fui lá, fiz as contas aqui e determinei o A. A é igual a 136,8 kmol por hora. Então, tá aqui, ó. A vazão dessa corrente aqui é de 136,8 kmol por hora. Qual é a fração molar dos componentes nessa corrente aqui, nessa corrente de entrada? Bom, eu só tenho um componente, que é o componente A. Então, a fração molar desse componente é 1, ou seja, 100% de A. Mas aqui o exercício não está pedindo fração molar, não, só está pedindo as vazões. Agora, o que que falta, ó? Falta aqui, ó, essa corrente aqui, final aqui, ela tem mais dois componentes que eu não botei aqui ainda, que é o componente B e o componente C, que são os produtos da reação. Esses componentes B e C, eles também estão aqui nessa corrente, ó. Eles estão aqui nessa corrente e depois eles vão todos para essa corrente aqui. Como é que... Ó, então vamos lá, vamos calcular a quantidade de B e C produzidos, né? A gente faz isso como? Usando a reação química. Então tá aqui a reação química. Eu sei que 1 mol de A vai produzir 1 mol de B. Só que quanto que reagiu de A? A quantidade de A que reage é 126. Então, 126 mol de A produz X mol de B. Fazendo essa conta, então, são produzidos 126 kmol por hora de B. Então, vem aqui, ó. Nessa corrente aqui, eu tenho 126 kmol por hora de B. E, consequentemente, nessa corrente aqui, eu também tenho 126 kmol por hora de B. Por quê? Todo B que está aqui vem para cá. Agora, C, mesma coisa, ó. 1 mol de A produz 1 mol de C. 126 mol de A produz X mol de C. X vai dar 126 kmol por hora de C. Então, ó, aqui eu tenho 126 kmol por hora de C e aqui eu tenho 126 kmol por hora de C. Então é isso, acho que terminamos o exercício.